Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu sou Alessandra Mileiro, sou professora da UFSCar, UFRJ, e também estou à frente do Instituto Iniciativa Cultural. E hoje venho aqui mediar esse painel que faz parte da Semana de la Evidência. É um evento anual e que hoje pretendemos discutir políticas baseadas em evidências, especificamente pesquisa sobre audiovisual, evidenciando os limites estruturantes do campo. Para compor o painel, nós temos José Márcio Barros, do Observatório da Diversidade Cultural, que vai tratar sobre por que e para que políticas culturais baseadas em evidências, e Paulo Cidade, da Ravini Research e do Sena UFSCar, que vai falar sobre pressupostos, metodologias, contextos e riscos da produção de evidências. Falando um pouquinho mais sobre o José Márcio Barros, ele atua além do Observatório da Diversidade Cultural, na Universidade do Estado de Minas Gerais e na PUC Minas Gerais, no curso de Comunicações e Artes. Ele é autor de diversos trabalhos sobre comunicação e cultura, né? Vou falar aqui alguns títulos de publicações, como Diversidade Cultural, da Proteção à Promoção, As Mediações da Cultura, Pensar e Agir com a Cultura, Diversidade, Sustentabilidade e Políticas, e também de outras publicações organizadas por ele, né? O José Márcio também, além, né, do Observatório da Diversidade Cultural, ele participa do programa Pensar e Agir com a Cultura e integra a Rede de Cultura e Artes de Universidades Latino-Americanas. Então, José Márcio, a palavra é tua. Obrigado, Alessandra. Prazer estar aqui, dividindo esse painel com você e com o Paulo, né? E é um prazer muito grande estar participando dessa Semana das Evidências. É uma iniciativa muito importante que reúne pesquisadores de vários países latino-americanos e que, pela primeira vez, estamos aqui, né, nós do campo da cultura, né? E também agradecer quem está assistindo a nossa apresentação. Eu vou pedir à Ana, então, para projetar meus slides. Eu preparei aqui uma reflexão, né, sobre por que é importante, né, para que a gente possa entender por que para a área da cultura é tão importante a construção, né, de evidências para que elas possam alimentar toda, vamos dizer assim, o ecossistema, né, das políticas culturais brasileiras, né? Pode passar, Ana, por favor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, é o que é que nós podemos chamar de política pública de cultura, né? Porque as palavras, elas, às vezes, são fáceis e muito maleáveis, né, e são usadas, às vezes, sem a precisão necessária. Então, eu estou trabalhando aqui com a perspectiva de que política pública de cultura é um conjunto articulado de concepções e de práticas que buscam o quê? Buscam realizar intervenções na realidade cultural. E qual é o objetivo de uma política cultural? Assegurar os nossos direitos e promover o desenvolvimento da própria cultura. Então, eu quero chamar a atenção disso, né? Toda política cultural, ela expressa concepções, né? Concepções essas que alimentam práticas e que também são alimentadas por essas práticas, e cujo objetivo é o quê? É interferir na realidade cultural. Mas interferir com qual objetivo? Com o objetivo de assegurar o pleno exercício dos direitos culturais. É importante lembrar, né, que na Constituição brasileira, né, nós temos artigos específicos garantindo a todo e qualquer cidadão e cidadã brasileira o direito à cultura, né? Mas, além do exercício pleno dos direitos culturais, é também
o próprio desenvolvimento da cultura. Vamos para frente. Né? Então, nesse sentido, né, e acho importante ressaltar isso, num evento sobre evidências, sobre dados, né, sobre indicadores, né, que quando a gente fala de política cultural, nós não estamos falando apenas de uma dimensão técnica de planejamento, apesar de que essa dimensão técnica e essa dimensão que alimenta as atividades de planejamento ser absolutamente necessária e central. Mas quando a gente fala de políticas culturais, nós estamos falando de algo que transcende a dimensão, né, técnica, que diz respeito à participação social, à articulação entre o Estado e a sociedade civil e a necessidade de fazermos escolhas, né? Isso me parece ser algo fundamental. Precisamos de evidências porque precisamos fazer as melhores escolhas. E num ambiente político, que é o ambiente da democracia, que é o modelo da democracia. Então, me parece que essas questões são fundamentais. Vamos para frente. Definidas essas duas questões básicas, né, a gente pode, então, né, sempre trabalhar com essa dupla dimensão, né? A política cultural, né? Ela tem que estar sempre relacionada à dimensão da cultura como direito, mas ela deve estar sempre ancorada nessa perspectiva que também nos é garantida no Brasil, de que toda e qualquer política pública ela é o resultado de uma articulação entre o Estado, entre os órgãos gestores, né, e a sociedade civil. Vamos lá. Isso também nos leva a uma outra perspectiva de que, né, política cultural ela tem que ter um compromisso, né, com essas 4 dimensões que essa imagem aqui procura representar. Né? No eixo vertical, política cultural tem que ter permanência. É muito importante diferenciar política governamental de política pública. Né? Política governamental é vamos dizer assim, o resultado democrático, né? O direito, né, democrático de que quem se elege para gerir órgãos públicos possa, né, exercer, colocar em funcionamento o seu plano de governo. As políticas públicas, não. Elas não podem, né, ser sazonais, elas têm que ter permanência, né, elas têm que ter uma durabilidade. Daí a necessidade de que elas sejam construídas, não só com base em evidências, mas de modo democrático. Né? Que é a segunda dimensão desse eixo vertical. Né? Ela requer, além da permanência, participação. E esse termo que muita gente acha exagerado, mas que é fundamental, né, que é o controle social. Né? Não adianta só termos participação se a participação não se transforma em deliberação. E a participação social se transforma em deliberação quando há o exercício democrático do controle social. E no eixo horizontal, toda política cultural ela tem que ter abrangência territorial e articulação setorial. Né? Essas duas dimensões, elas se complementam com as outras duas da permanência, da participação e do controle. Tá? Então, definido isso, podemos caminhar. Quando a gente fala do campo da cultura, né, das políticas públicas baseadas em evidências, é preciso reconhecer que essa é uma agenda que não é nova. Né? A literatura sobre políticas baseadas em evidências, ela remonta, né, no final do século passado, a partir dos anos 90. Mas, curiosamente, é ainda muito pouco aplicada no Brasil e especialmente no campo da cultura. Né? No campo da cultura, nós não temos, por exemplo, ainda constituído um sistema de informação e indicadores culturais confiável, completo, com uma
metodologia unificada e confiável, né? Isso é um grande problema que há décadas, né, vivemos no campo da cultura. Então, é algo que tem uma trajetória histórica, mas que no campo da cultura aqui no Brasil nós ainda estamos batalhando, né, buscando, né, a efetividade dessa perspectiva de trabalho. Podemos ir para frente. Queria chamar a atenção também desse paradoxo, né, que nós vivemos no mundo contemporâneo, que é esse aumento exponencial da disponibilidade de dados, da capacidade, né, computacional, do conhecimento técnico-científico, né, tudo isso cresceu e cresce de uma maneira exponencial, rápida e às vezes assustadora, né? Porém, a qualidade das decisões públicas parece não crescer no mesmo ritmo, na mesma intensidade, no mesmo caminho, né? Estou chamando isso de um paradoxo, né? De como que nós temos um contexto favorável, considerando, né, como temos muitos dados produzidos, né, temos essa disponibilidade técnico-científica muito grande, mas os processos decisórios parecem ainda não ter acompanhado todo esse crescimento e toda essa velocidade. Podemos ir. Então, nesse sentido, por que precisamos, no campo da cultura, né, dessa institucionalidade das evidências, né? Por quê? Primeiro, né, precisamos enfrentar essa sociedade da pós-verdade, né, que é essa sociedade onde os fatos são menos importantes do que as crenças e as autonarrativas, muitas delas, né, embrulhadas num certo heroísmo, numa certa grandiosidade, né? Precisamos dar um passo à frente, né? É muito perigoso uma sociedade onde cada um de nós, enquanto indivíduos, podemos agenciar da maneira que quisermos, né, as nossas verdades e, em função das redes sociais, transformarmos essas verdades que são nossas em verdades que querem fazer sentido para todos, né? Isso nos cria uma armadilha, né, da subjetividade que, no meu entendimento, é muito perigosa, né? Não estou dizendo que a subjetividade deve ser negada, nada disso. Trabalhamos aqui com o campo, né, da cultura, das artes, do audiovisual, onde a questão do imaginário, do simbólico, do subjetivo é central. O que eu estou dizendo é que, né, nas decisões sobre políticas de fomento, políticas de distribuição, políticas de exibição, de formação, não é a emoção de assistir um filme que deve, né, definir como, o que, para quem fazer as coisas, né? Então, precisamos enfrentar de forma bastante objetiva, né, esses riscos dessa sociedade da pós-verdade. Podemos passar. Precisamos também, para substituir a experiência subjetiva, a boa vontade, o improviso e o exercício do poder centralizado nas tomadas de decisão, né? Isso ainda é muito usual na nossa sociedade brasileira, né? Que cada período de gestão ela é marcada pela subjetividade de quem tem o poder, né? Exatamente pela falta das evidências e por uma participação social ainda frágil, ainda pouco esclarecida, vamos dizer assim, né? Então, as evidências são fundamentais, né, para que a gente possa ir além, né? Atuar nas políticas públicas não é uma questão de boa vontade, de improviso, e não deve ser o campo do exercício do poder centralizado, né? Precisamos ter outros critérios, outras formas de trabalhar. Por fim, pode ir.
precisamos de evidências para agregar aos processos de participação social informação e formação, de modo a qualificar o exercício da democracia. Né? Nós temos garantido pela nossa Constituição brasileira, né, o direito de que todas as decisões que afetem, né, a vida coletiva se deem por meio de fóruns, de espaços de participação social, né, conselhos, né, conferências, consultas públicas, né, projetos legislativos de iniciativa popular, tudo isso são alternativas de participação social. Porém, essa participação social precisa ser qualificada, né? Ela precisa estar baseada, né, em informação, né, por meio de formação crítica, de formação aprofundada, para que todos os cidadãos possam entender, né, do que se trata na hora de fazer o exercício dos seus votos. Né? Pode ir para frente. E por que o mais interessante para a gente trabalhar no campo da cultura é trabalhar em rede? Né? Nós aqui participamos, né, de uma rede de observatórios, né, do cinema e audiovisual no Brasil, né? Estamos nos constituindo enquanto rede, a Alessandra vai depois detalhar isso melhor, porque, né, a pesquisa ela precisa ter uma função social, né? Ela não pode alimentar apenas, né, uma dimensão técnica, né, uma dimensão de tomadas de decisões baseadas em evidências. Ela tem que ter também uma perspectiva da emancipação, da transformação social. Né? Isso é muito importante. Então, para terminar, eu diria que nós precisamos trabalhar com políticas baseadas em evidências em rede. Por quê? Porque nós precisamos de compartilhamento e não apenas de acumulação de informações e de conhecimento. O trabalho colaborativo, o trabalho em rede, né, viabiliza a troca, viabiliza a comparação, viabiliza a cooperação e articulação entre a pesquisa, tanto na sua dimensão quantitativa quanto qualitativa. Né? Então, essa organização em rede, ela é fundamental para que a gente possa dar passos ainda mais fortes e amplos nessa área. Né? Segundo, pode passar, Ana, por favor, né? Porque a gente precisa formar especialistas, né? Formar pessoas que possam, né, atuar no campo do cinema e do audiovisual, né, com um conhecimento aprofundado sobre essa área e sobre essa complexidade, né, que envolve a área do cinema e do audiovisual. Precisamos também para informar decisões, para que as decisões sejam tomadas com base em pesquisas feitas em rede, de forma colaborativa e coletiva. Né? E, como eu já disse, para que a gente possa difundir, né, para qualificar a participação da sociedade. Essa última frase está prejudicada aí, mas o que eu quero defender é que precisamos tanto das evidências quanto do trabalho em rede, de grupos e de observatórios, para a difusão, para a popularização da informação e do conhecimento, porque é isso que poderá fazer a diferença no futuro, né? Para que a gente possa, né, trabalhar de forma objetiva, mas com cada vez mais pessoas participando, se interessando, né, e tomando e influenciando nas decisões que precisam ser tomadas. Pode passar? Então, era isso. Está aí o site do Observatório da Diversidade Cultural, para quem quiser conhecer, meu e-mail, mas a minha fala inicial é nesse sentido, chamar a atenção da importância, da urgência, da necessidade das evidências e evidências que sejam trabalhadas de forma coletiva e emancipatória. Obrigado. Obrigada, Zé Márcio. Super importante essa fala inicial, né, contextualizando a importância, né, por que e para quê,
Acho que o Paulo agora vai trazer uma contribuição importante também sobre pressupostos e o como fazer, né? Então, Paulo, vou apresentar o Paulo, né? Que eu falei brevemente sobre ele no início, mas o Paulo é sociólogo pela Universidade de São Paulo, com MBA executivo em gestão para o alto desempenho pelo INSPER. Ele foi professor de opinião pública e pesquisa no curso de pós Pesquisa, Comunicação, Mídia e Opinião Pública na Escola de Comunicações e Artes da USP, e teve uma atuação profissional em diversas empresas importantes de pesquisa de mercado, a TNS, Ipsos, GfK, Amore Brasil, Nielsen, Instituto Gallup, Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, Fundap, dentre outros. O Paulo também faz parte do SENA, né, no Centro de Análise de Cinema e de Audiovisual, e é membro do Conselho da ONG Viva e Deixe Viver, além de participação do Conselho do Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Paulo, por favor. Obrigado, Alessandra, pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Se vocês... Aí, qualquer coisa, você me avisa se houver algum problema, ou não passar os slides e tal. A produção de evidências, o meu foco vai ser falar um pouco, digamos assim, saindo de toda essa discussão que o Zé já apresentou tão bem, para alguns desafios da produção dessas evidências, né? Alguns dos pressupostos, de metodologia, sem entrar necessariamente nas áreas mais técnicas, né? A discussão sobre a produção vai começar sempre a partir de alguma boa pergunta, né? Nessa área da pesquisa, a gente fala que sempre uma boa pergunta, bem estruturada, bem formulada, já é praticamente metade da possibilidade de se ter uma boa resposta. Então, a gente começa, para que essa produção de informação? Para que ela vai servir? Quais são as oportunidades e riscos que estão contidos no processo e na utilização dessas informações? Uma outra questão importante é que ela precisa ajudar numa tomada de decisão, esse é um ponto nevrálgico. Serve também para a gente acompanhar processos e até, no caso das políticas públicas, no final de um processo, né, entender o progresso disso e fazer uma avaliação. E é importante considerar que não é a única ferramenta dentro de um processo complexo de produção e utilização de informação. Tem que ser sempre usada com uma avaliação crítica, né? E a utilização também de uma forma crítica. E não se utilizar como uma muleta para se terceirizar decisões e responsabilidades. Olha, a pesquisa deu isso, talvez... É necessário uma compreensão mais profunda do meio ambiente, dessa produção e dessa utilização. No caso da área da cultura, a gente sabe que não tem tantas informações assim estruturadas, e já dando um pouco o cenário das dificuldades que os diversos setores enfrentam, mais particularmente a cultura, né, que é o nosso objeto aqui hoje, a gente tem nessa área formada muito por artistas, pessoas que atuam, né, na questão da cultura, menos às vezes com gestão, mas parte desse público vai, em algum momento, ou precisa, ou é impelido a participar das questões de gestão, sem ter necessariamente uma formação, digamos assim, um preparo para atuar diretamente na gestão das áreas culturais e com, ainda por cima, alguns elementos que são necessários para se realizar essa gestão. Então, o mais importante aqui, dos elementos que eu vou trazer, é como o que eu quero discutir com vocês hoje, é como a gente instrumentaliza, levantando os principais pontos mais, digamos assim, estruturantes do que está por trás da produção de conhecimento e da sua utilização na área da cultura, considerando diversas características do setor. Então, eu vou destacar 3 pontos. O primeiro é o processo de decisão, onde a produção, né, de uma pesquisa, de uma informação é utilizado.
Aí vou falar um pouco mais dos aspectos metodológicos, até dando uma ênfase nessa questão de modelos, né, estruturantes, que dão uma lógica à produção de um conhecimento, e, por fim, retomar um ponto também que o Zé já falou sobre o ciclo das políticas públicas. Começando aqui pelo processo de decisão, esse quadro, né, nos dá um pouco os principais aspectos, né, e áreas da produção cultural, e uma questão já que a gente deveria começar a se questionar em que posição desse processo eu estou, qual que é a importância da minha posição dentro desse processo, considerando o todo da onde eu estou envolvido, porque isso determina muito a necessidade e a qualidade do que eu vou produzir em determinado momento. Então, um primeiro aspecto para se entender dentro desses processos de decisão é qual o tamanho e a posição que eu ocupo num determinado ambiente, para entender o peso e a responsabilidade e risco da decisão que vai ser tomada a partir da minha informação, o que pode impactar e qual o impacto dessa decisão, seja positivo ou negativo, entendendo os riscos que estão embutidos, né, dentro dessa decisão, desde você tomar uma direção errada até realizar investimentos, né, em algo que possa não ter o resultado esperado, né? E quais são os outros agentes que estão envolvidos nesse processo, né? A informação, então, construir um primeiro quadro desse processo onde vai ocorrer a decisão já é bastante importante, né? Outro aspecto, ainda no mapeamento desse processo, é entender que a tomada de decisão é um processo social complexo. Como eu já ressaltei, a presença de uma informação primária que é gerada para auxiliar vai ser um desses elementos. Ela envolve uma capacidade grande de análise, tanto de cenário, né, quanto da própria informação produzida. Aqui eu coloquei intuição entre aspas, porque, na verdade, a intuição é mais no sentido de uma síntese de informações e conhecimentos e experiências que as pessoas têm e que vão colocar dentro desse processo. A tomada também considera as características de estilos pessoais e organizacionais, seja dentro de um órgão público, que pode ser mais ou menos dinâmico, para incorporar e ter uma visão mais aberta para esses processos. Trabalha com cenários aceitáveis ou não, de incerteza ou risco, determinada decisão, quando não é tomada, né, considerando todos esses elementos, podem gerar, né, um cenário de incerteza e até de risco, e deve contemplar a dimensão temporal. Isso vale para qualquer tipo de processo de tomada de decisão, mas especialmente na área de políticas públicas, onde várias políticas tendem a apresentar algum resultado depois de anos de trabalho e investimento. Então, a dimensão temporal, que inclusive está sujeita às questões governamentais, né, qual que é o grupo que está ocupando no momento a gestão do Estado, então essa dimensão também deve ser considerada, porque se na formatação de um projeto isso não for considerado lá na frente, a decisão que é tomada hoje pode não ser a mais adequada. Aqui eu coloquei um framework sobre processo decisório, claro que não é o único, mas já ajuda a gente a entender um dos pontos principais aqui, como que a gente muda a mentalidade de pessoas que lidam com esse ambiente de informações e precisam começar a operacionalizar certos modelos. Se a gente trabalha sempre sem nenhum modelo, sem nenhuma estrutura, para conseguir operacionalizar, gerar esse tipo de produção, a gente está num mundo aleatório, onde tudo serve ou tudo não pode servir, então não importa. Então, aqui já é, pelo menos, um dos modelos, um framework para processos de decisão, e que deve ser fortemente considerado quando da produção, né, de uma evidência de informações. O outro aspecto muito importante, que muitas vezes não é considerado, é o risco, né? Então, quando a gente identifica um fator de risco, sempre é importante considerar a probabilidade e o impacto. Determinados riscos contidos dentro desse tipo de processo, a gente avalia pela chance de ocorrência ou não de um evento, de um determinado evento, e temos que avaliar, tá, mas caso esse evento ocorra, qual que é o impacto que ele pode trazer?
Então, pode ter um pequeno impacto dentro do processo que foi desencadeado a partir dessa produção de conhecimento, pode ter um impacto médio ou até baixo. Aqui são algumas questões que eu coloquei apenas para exemplificar as questões que estão contidas dentro de cenários de decisão, né? A questão governamental é muito importante, você pode ter um governo, né, como o Márcio ressaltou, é aquele grupo que ocupa momentaneamente, né, a gestão do Estado, então ele pode ser favorável ou contrário a determinada agenda, como é que isso opera. A opinião pública mais participativa precisa ser instrumentalizada com qual tipo de informação, para que eu tenha um entendimento maior do contexto, né, onde eu estou operando e decidindo. No caso, até para políticas públicas, mas mesmo quando a gente tem uma interseção com agentes privados, quais são os pontos sensíveis para investidores, né, lidar, entrar numa determinada área, participar ou não dentro de uma política pública que está sendo instaurada, qual foi todo o volume de informações que estruturou aquele projeto e quem nós precisamos convencer. No caso aqui, eu mencionei a parte da opinião pública, quando não há uma adesão forte da opinião pública para determinada agenda, a gente sabe que isso vai encontrar alguns limitantes, principalmente na área política, então há uma resistência, ou seja, é necessário, em primeiro lugar, para essa boa produção, ter uma compreensão clara desse quadro de decisão, onde a informação que eu for produzir vai ser utilizada. Agora, alguns aspectos metodológicos. Quando a gente fala em determinadas áreas, principalmente, né, no campo da cultura, e a produção de parte desse tipo de conhecimento está ligada, né, às pessoas, às ciências humanas, nós temos características específicas do que precisa ser construído em termos de saber lidar e operacionalizar frameworks. Quando a gente fala de modelos, mesmo que não sejam só modelos matemáticos, mas modelos lógicos de estruturar o pensamento para determinado tipo de produção de informação, às vezes há uma resistência, né, como se isso fosse, de alguma forma, limitar a criatividade das pessoas, né? Nosso entendimento é que ocorre, na verdade, o contrário. Sabendo trabalhar com medidas, com esquemas que já foram consagrados e no qual a gente pode colocar, preencher e operacionalizar esses esquemas lógicos, né, com precisão, isso nos dá, na verdade, bastante vantagem e possibilidade de criar dentro de medidas e frameworks já consagrados, né? Eu coloquei esse livro aqui porque ele é uma referência na construção do saber, principalmente na área, né, de pesquisa em ciências humanas, mas ele tem também a vantagem de ser muito estruturante, mostrar como isso funciona e é operacionalizado. E um ponto que eu destaco aqui é sempre a questão das definições e dos conceitos que são utilizados dentro de um processo desse tipo. Esse aqui é o framework básico da produção do conhecimento científico, na verdade, em qualquer área, a necessidade, né, da gente propor e definir um problema, estabelecer uma hipótese para formatar e possibilitar a chance de se responder a isso, na confirmação ou não de determinadas hipóteses de trabalho, a verificação dessa hipótese junto a qualquer tipo de público-alvo que possa estar sendo investigado, e uma conclusão, se houve ou não a confirmação dessas hipóteses e quais serão as implicações dessa confirmação ou não do que se tentava investigar originalmente. Cada uma dessas 4 etapas, obviamente, pode se dividir em N outras etapas, e cada uma tem as suas especificidades, inclusive profundas, né, na área técnica, como a produção de um formulário, de um questionário, né, para se estudar isso, na parte de verificação, levantamento de dados e tal, mas eu acho que não é o nosso foco hoje. Acho que o mais importante aqui é uma sensibilização para que nós entendamos como começar a operacionalizar e se aprofundar na questão de modelos, inclusive até, em alguns casos, matemáticos, tá? Então, um grande risco na produção geral do conhecimento, não estou nem falando só de risco embutido numa decisão errada, é a ausência dos conceitos.
essa questão das vezes o voluntarismo, né, pode levar a perguntas sem respostas ou respostas que não têm uma pergunta muito bem definida, ou seja, você produz uma coisa que não estabelece um diálogo profundo, lógico e encaixado naquele problema que se precisa mapear e resolver. Aqui, só para introduzir alguns exemplos, principalmente nessa área da cultura, né? Porque quando a gente fala de modelos de matemática, áreas como, por exemplo, saúde e educação, tem um largo histórico com isso, né? Então, mesmo dentro dessas áreas, já tem profissionais especializados em se trabalhar com medidas, com produção de pesquisas, com as evidências, e sabem como usá-las, caso se configure um cenário ou outro, né? Mas aqui a gente vê a explicação bem simples de um modelo com duas variáveis, só para ficar mais objetivo que eu estou falando, né? Você vê o que significaria uma correlação linear positiva. Vamos só imaginar que esse eixo aqui, que é o eixo do X, significa a possibilidade das pessoas terem lazer fora de casa, por exemplo. E que o outro eixo, o eixo Y, significaria a renda. Eles falam, poxa, será que renda tem a ver com a pessoa ter lazer fora de casa? Se fosse esse o caso aqui nesse exemplo, a gente vê que sim. Você vê, quanto mais aumenta aqui a renda, a gente vê que aumenta a questão do lazer fora de casa. Há uma correlação entre essas duas variáveis. Aqui tem os outros modelos, correlação linear negativa, casos em que não há correlação, ou seja, é um comportamento aleatório, é uma variável, não tem necessariamente a ver com a outra, mas já ajuda a gente a ir setando o nosso pensamento para entender como modelos funcionam. Se eu estou analisando um modelo bem simples como esse e quero implementar um incremento no lazer fora de casa, eu estou lidando com duas variáveis. A questão da renda vai ter um impacto, como é que eu lido com isso, como é que eu lido com o público que não tem essa possibilidade e assim por diante. Então, essa questão de como o dado vai ser usado, as possibilidades de análise na construção já tem que estarem contempladas no planejamento de um projeto. Esse é um outro modelo que estabelece a relação entre relevância, incerteza e a necessidade de uma informação. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas a lógica é bem importante. Ó. Se eu tenho uma relevância baixa e alta, quando a relevância de um tema, para mim, é baixa, a minha necessidade de informação será baixa também. Se eu tenho uma relevância alta para determinado tema e um grau de incerteza sobre a decisão que eu tenho que tomar, eu posso ter uma baixa incerteza naquela decisão ou um alto grau de incerteza. Se houver um alto grau de incerteza, a minha necessidade de informação vai ser muito alta. Então, eu consigo construir uma escala dentro, né, da avaliação de um determinado tema, utilizando um modelo simples para entender essa relação. Aqui é um modelo de ação racional, onde eu tenho a junção entre crenças da própria pessoa e crenças normativas, que significa, eu acho até que tem a ver um pouco com o que o Márcio já falou, que é um pouco da coerção social sobre as pessoas, tá? Então, vamos pegar um exemplo também, para ficar claro para que vocês entendam. Eu posso ter a crença de que participação em manifestações públicas é uma coisa positiva para impulsionar determinado tema. Eu desenvolvo uma relação em relação a esse comportamento. Não, a minha atitude, então, tende a ser ir numa manifestação. E aqui, nesse outro eixo, a gente tem as crenças normativas, que é o que as outras pessoas do meu círculo de relacionamento vão achar sobre aquilo. Então, a maioria das pessoas do meu grupo concordam que é importante participar de manifestações públicas. E se eu não for, que é a norma subjetiva em relação a esse comportamento, os meus pares, né, o meu grupo pode, de alguma forma, desenvolver uma visão negativa a meu respeito. Então, isso tende a causar em mim uma intenção de desempenhar determinado comportamento e depois, efetivamente, realizar esse comportamento. Esse modelo, eu coloquei aqui mais para exemplificar, que entender isso num contexto do exemplo que eu dei, ele pode ser colocado numa fórmula matemática. Isso dá para calcular a tendência das pessoas conseguirem desenvolver uma visão sobre um comportamento e até realizá-lo ou não.
E aqui ainda nessa parte de modelos, aqui eu tenho um modelo de uma teia comportamental, onde a gente estuda os determinantes e o peso relativo que os diversos pontos podem ter em determinado comportamento. E depois, como que eu desenvolvo técnicas de coleta de informações para subsidiar, entender melhor se isso aqui que eu quero impulsionar ou frear determinado tipo de tendência comportamental dentro da população. E é um bom exemplo para mostrar que o modelo conceitual do problema que eu quero entender e explicar vem muito antes das definições de técnicas de coleta, ou de como eu vou obter informações para se trabalhar o entendimento, a construção daquele modelo. Finalizando essa parte aqui, dois pontos, né? Aqui são aspectos técnicos de projeto de pesquisa e que deveriam estar e podem influenciar muito profundamente, deveriam estar presentes e podem influenciar muito preponderantemente um projeto. O primeiro é a questão da confiabilidade e da validade. Confiabilidade é o quanto que eu estou trabalhando representa realmente um determinado tipo de público que eu quero estudar. Se os aspectos de amostragem não tiverem bem definidos, eu posso estar colocando uma voz num determinado tipo de público que não é exatamente a representação do que ele pensa. E a outra é o instrumento. Se eu realmente conseguir configurar uma forma de obter as informações necessárias daquele tipo de público, e se aquilo responde aos problemas que eu quero identificar. Isso aqui vale para pesquisas com pessoas, mas qualquer tipo de pesquisa, tá? Mesmo se a gente estiver trabalhando só com, por exemplo, postagens em redes sociais e tal, eu vou fazer uma amostragem, porque eu estou achando que aquilo representa o pensamento de determinado público, e se a forma, os instrumentos que eu estou utilizando para filtrar, para pegar as informações que eu quero, se elas estão sendo representativas, tá? E depois, o quadro conceitual. Quando eu falo isso, o que eu estou entendendo por aquela população, né? O que significa, dentro de cada aspecto, quem é elegível ou não elegível a estar participando da pesquisa, quais são os conceitos que eu estou querendo avaliar, que tem que estar presente em cada uma das perguntas. E, por fim, nessa parte aqui, eu coloquei esse projeto que está no site da SPCine de São Paulo, que é um mapeamento da infraestrutura do audiovisual na cidade de São Paulo, porque além de toda essa estrutura lógica para a produção, tem também a questão da divulgação. Como que esse projeto que a gente estabeleceu de levantamento de informações e de construção de um conhecimento, como que ele vai ser divulgado e como que eu tento estruturar essa divulgação. Vários desses elementos que eu coloquei, as definições conceituais, quais os públicos que a gente está falando e tal, estão presentes aqui dentro desse projeto, então valeria a pena até para exemplificar alguns desses pontos que eu coloquei. E, por fim, aqui no ciclo de políticas públicas, né, retomando até alguns pontos que já foram comentados, a mensagem-chave dessa primeira parte é que não dá para trabalhar com achismos. Todo mundo tem uma boa opinião sobre tudo, praticamente, hoje em dia, né? Quando essa opinião tenta ser colocada, né, como representativa de uma opinião mais ampla, e aí, a partir disso, se tentar tomar alguma decisão, a chance de um erro é muito grande. Então, considerando cada uma das etapas do ciclo de política pública, há pesquisas específicas para cada um desses momentos. A geração de evidências para se entender, tá, eu estou falando que foi identificado um problema que talvez deva ser passível, né, da estruturação de uma política pública. Tá, como que isso foi pensado? Quem identificou esse problema? Com quais critérios? Como que eu incluo isso numa agenda? O diagnóstico para a formulação, por que tais opções, tais alternativas foram geradas e assim por diante, né? Então, o ponto em que a gente está em cada um desse ciclo é importante. E segundo, os agentes que são considerados dentro do contexto, agentes formuladores, implementadores, interessados, e a arena onde vai ocorrer a discussão por uma política pública, ela lida com um cenário de decisão em conflito. Há uma briga por recursos disponíveis, que a gente sabe são escassos em diversas áreas, na cultura, né, em particular. Então,
A arena onde isso vai se desenvolver e onde, mais objetivamente, a geração de uma informação pode ser criada, né, buscando um objetivo muito específico, deve considerar esse contexto de qual é a cultura, a opinião da sociedade em relação àquilo, o sistema econômico, os agentes envolvidos, a arena onde vai se dar esse debate, o tipo de sensibilidade de cada um deles. Aqui é um rápido exemplo dessa questão da temporal, é um exemplo, acho que bem significativo, aqui mostra desde os anos 50 até os anos 2000, qual era o tempo médio de vida da população nos Estados Unidos e qual que é a idade de aposentadoria. Esse gráfico aqui dá o aumento do tempo médio de vida da população. E nessa linha aqui a gente tem o tempo de aposentadoria. É um quadro bem assim marcante, né? É dramático, para a gente ver que de 50 a 2000, se a gente considerar 60, né, daria 40 anos, mas nós precisamos de 40 anos observando uma mudança importante no indicador social como esse, para que houvesse apenas em 2000, uma mudança de 2 anos apenas para que do aumento da idade média para a aposentadoria. Isso já tendo observado durante 40 anos que essa mudança estava ocorrendo. Então, mostra um pouco desse grau de dificuldade do estabelecimento de métricas e a possibilidade de ação que nem sempre é imediata. E esse aqui foi uma pesquisa realizada em São Paulo, lá no começo do ano 2000, quando a Urban Age fez um evento deles em São Paulo. Estou falando sobre a cidade de São Paulo. Vocês vejam que aqui foi produzida, né, duas pesquisas, uma com a opinião pública geral e uma com líderes e experts, né, na discussão de grandes cidades, os impactos nas metrópoles. A gente vê que a agenda desses dois públicos é muito diferente. Para os formadores de opinião, os principais problemas metropolitanos eram transporte e moradia, 80% a 60%, enquanto para a população era a questão dos serviços de saúde e de crimes. Então, só um quadro como esse já mostra um grau de dificuldade muito grande em implementar uma política pública que fosse minimamente abrangente e que trabalhasse com as duas agendas. Se eu sou da área de saúde pública, olha a distância que eu teria da percepção dos agentes mais institucionalizados, que são os líderes de opinião, né? Então, finalizando já, até passei um pouquinho do tempo, a questão das evidências, elas precisam ser, né, tecnicamente consistentes, politicamente viáveis e socialmente legítimas, porque elas precisam considerar todos esses quadros que eu comentei. Então, elas são, o outro ponto é que elas são construídas, não se descobre uma realidade, né? A produção de conhecimento em ciências humanas vai ter que considerar que todo esse processo é uma construção. O importante nele é mostrar quais foram os pressupostos, os conceitos utilizados e as metodologias e as técnicas, né, que são coisas bastante diferentes. E, por fim, principalmente numa área, né, como a cultura, que tem poucos recursos, é importante entender que pesquisa é um investimento, né? Essa é uma frase de que foi presidente da 3M, que a pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento, e a inovação e a ação, né, que pode ser positiva a partir disso, inovação é transformar esse conhecimento produzido em dinheiro, daí a importância da qualidade do que vai ser produzido. Obrigado, agradeço aí, estamos à disposição para as perguntas. Obrigada, Paulo. Eu acho que a gente podia abrir para perguntas, certamente, né, ao final, e aí a gente abre para todo mundo que quiser participar. Bom, enfim, temos mais uma apresentação, né, que é a minha. E a Ana, você pode fazer uma breve apresentação aí da minha mini bio, e aí a gente parte para a última fala. Posso sim. A Alessandra Meleiro, uma mini biografia, pós-doutorado junto à University of London e professora do bacharelado em Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos e do mestrado profissional em Mídias Criativas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Autora de 9 livros sobre cinema mundial, políticas e indústria audiovisual, atuou como Research Fellow na Dinamarca, junto à Aarhus University,
e VIA University, School of Business, Technology and Creative Industries, e como consultora de empresas como Netflix Brasil, Animamundo, Gelevia, Itaú Cultural, SP Cine, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, dentre outras. Coordenadora do Centro de Análise de Cinema e do Audiovisual, o SENA, e presidente do ICE, Instituto das Indústrias Criativas. Membro da UNCTAD, da ONU, foi presidente do Forcine, Fórum Brasileiro do Ensino de Cinema e Audiovisual, entre 2016 a 2020. Idealizou e implementou a pós-graduação Produção Executiva Criativa em Artes Digitais. Nos últimos anos, vem se dedicando a pesquisas de mercado encomendadas por alguns órgãos públicos, privados e do terceiro setor. Obrigada, Ana. Bom, eu gostaria aqui de trazer, né, contrariamente aos meus amigos, que fizeram uma introdução bastante ampla, né, e trazendo a teoria, eu queria falar um pouco sobre como que foi minha trajetória né, de pesquisas acadêmicas para pesquisas práticas, né, ou seja, eu queria trazer um pouquinho de dados mais empíricos dessa minha trajetória. Bom, eu acho importante primeiro falar de onde eu venho, né? Eu tenho uma atuação como professora e pesquisadora, e há 20 anos estou à frente, né, de uma ONG, uma organização não governamental, que vem prestando serviço, né, vem trabalhando em parceria para diversas entidades, produzindo dados e evidências para tomada de decisão. Então, um pouco do que eu quero trazer aqui é falar, né, dessas pesquisas, falar sobre a natureza dessas contratações, né, e os problemas dessa natureza, questões que envolvem financiamento das pesquisas, como enfrentar os problemas e como dar escalabilidade para boas práticas, né, a partir do que foi evidenciado dessa trajetória. Então, esse aqui é um pouquinho um quadro das pesquisas dos últimos 5 anos, né? Foram pesquisas todas voltadas para o audiovisual, né? Então, seja televisão, cinema, streaming, identificação de entidades representativas, feitas em parceria com órgãos públicos, né? É o caso dessas duas, com o governo dinamarquês, que foi o caso dessa, que queria entender como e por que os países compram, né, importam séries dinamarquesas, um estudo de recepção, portanto, financiado pelo governo dinamarquês, isso é importante dizer. Esse aqui foi um estudo encomendado por entidades representativas do setor, o mapeamento da animação, que foi uma iniciativa que partiu do BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que queria entrar, né, queria incluir a animação como um setor passível, né, de receber empréstimos a juros subsidiados, mas não tinha naquele momento, no ano de 2017, informações a respeito. E esse daqui feito no ano de 2023, que foi o primeiro mapeamento do ecossistema de XR no Brasil, né, que é audiovisual, apesar de ainda não ser assim visto pelas políticas públicas, que engloba realidade virtual, aumentada e realidade mista, né. Então, muitos países já incorporaram esse segmento também como segmento juntamente ao segmento audiovisual mais tradicional, como cinema, streaming, TV, né, novas mídias. Então, no conjunto nesse portfólio aí de experiências de criação de dados e evidências, eu queria trazer algumas considerações, né, e pressupostos também. Muito do que a gente faz em cada uma das pesquisas, né, tem embasamento, está fortemente embasado, né, em metodologias e com uma sólida base científica, né. O fato da gente fazer esse trabalho a partir de uma organização não governamental, a partir do terceiro setor, permite com que a gente faça entregas mais ágeis, né, do que órgãos públicos teriam condições
de fazer, identificar o problema, realizar as pesquisas, né, analisá-las. Então, são pressupostos, né, que a gente entende que funcionam. Uma coisa importante é, enquanto nós fazemos, nós estamos também formando uma nova geração de pesquisadores, né, que começam como pesquisadores júniores e depois alçam voos solos, né, mas essa questão do aperfeiçoamento e da formação faz parte de cada um dos ciclos das pesquisas, né, absorvidas pelo nosso trabalho. E uma coisa importante também é que tudo que nós descobrimos, a gente faz questão de tornar público, né, e de difundir para a sociedade no dia seguinte, né, não só para os stakeholders, né, diretamente envolvidos nesse ecossistema do qual a gente está tratando, mas para um público mais amplo. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo que eu vou tentar projetar para vocês, só para ilustrar um pouquinho, né, da linguagem amigável com que a gente tenta tratar essa difusão desses dados. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Vamos lá, vocês me avisam, tá, Paulo e José Márcio, por favor, se eu não conseguir. Bom, voltando aqui, se vocês precisarem falar comigo, é só falar, porque eu não consigo ver vocês, tá? Eu estou aqui compartilhando minha tela, vou voltar a compartilhar o PowerPoint. Então, bom, enfim, né, a gente falou desses pressupostos. Voltando aqui, para a gente continuar. Então, assim, a partir de cada uma dessas, são protótipos, né, cada pesquisa é um protótipo, a gente dificilmente consegue aplicar o mesmo modelo de uma no modelo da outra, e em cada um desses protótipos, eu dividi, né, são pesquisas comissionadas, são aquelas que são, cujas questões, principais perguntas são identificadas em outros organismos, né, e que a gente se envolve nesse trabalho, e pesquisas de proposição própria. Das pesquisas comissionadas, que a gente atende tanto a iniciativa privada quanto órgãos públicos, né, enfim, a gente identificou ao longo desses últimos anos algumas questões, né, que eu queria compartilhar aqui, né, já que eu estou falando, eu sei que quem está aqui assistindo são também pesquisadores e estão trabalhando também com essa produção de dados, né, de evidências. Uma dessas questões são, né, voltando aqui eu fiz esse recorte aqui dos slides do Paulo, né, se a gente pensa que esse workflow aqui primeiro a gente define um problema, depois a gente elabora a hipótese, verifica a hipótese e conclui, né. Muitas vezes, quando nós somos convidados, né, para pensar juntamente, propor e definir um problema, nós já enfrentamos situações de que
as hipóteses chegam já elaboradas, e que muitas vezes a própria conclusão já é dada de início, né, na partida da elaboração do problema. Então, a gente tem aí uma questão que é séria, né, de formação de gestores públicos, com relação ao entendimento do que é se fazer pesquisas, né, e que eu acho que, enfim, isso aqui é empiricamente comprovado para mim, né. Uma outra questão que eu queria trazer são as devolutivas que a gente tem quando, enfim, nós passamos por todo esse workflow, né? Muitas vezes esse processo demora 14, 12, de 12 a 16 meses, pensando no nosso histórico recente. E depois desses 16 meses, existe, né, a princípio, nós imaginamos que existiria um tempo de depuração, né, dessas informações, dessas conclusões, de absorção internamente dentro dos órgãos, de como essas evidências têm que ser tratadas, né, do ponto de vista da tomada de decisão, das ações. E não é raro, né, nos surpreendemos com o fato de que muitas vezes nada é feito, né, apesar de ter tido um investimento financeiro razoável, um investimento de recursos humanos, né, um investimento do tempo de trabalho também das pessoas envolvidas nessa articulação interna dentro do órgão público, que advogou, né, que defendeu a causa da importância da existência dessa pesquisa, e que eu trouxe aqui, né, um quote de dessas devolutivas, depois de nós termos questionado como é que foi a incorporação, né, dessas evidências juntamente ao órgão. Eu gostaria muito que tivéssemos tido maiores resultados práticos em relação ao uso e aplicação da pesquisa, mas por hora somente consigo dizer que, apesar das informações terem circulado razoavelmente internamente em nosso órgão público, não consigo apontar uma ação ou programa que resultou diretamente do estudo. E nos parece que isso é um pouco o próprio quadro da loucura, né? Você tem a evidência, você tem um processo absolutamente idôneo e sério do ponto de vista de construção dessa pesquisa, e que isso não leva a impacto nenhum, né? Bom, e temos também essas pesquisas que foram feitas com proposição própria, né? Nós identificamos, não o órgão público, alguma questão a ser investigada, nós pleiteamos financiamento, só que nós enfrentamos um gap super importante, que ao fazer a primeira edição da pesquisa, a gente enfrenta uma falta de regularidade para a criação de uma série histórica, né? E a gente sabe que, a partir das séries históricas, é que a gente consegue ver, como o Paulo bem mostrou, né, naquele exemplo da idade média da população, né, e do tempo de aposentadoria. É só com série histórica que você consegue, de fato, ter uma imagem, né, ter um cenário do que está acontecendo, de evolução, de involução, de permanência, né? E essa irregularidade na criação de série histórica está muito relacionada com a questão de como se financiam as pesquisas aplicadas, né, aqui no nosso país. E aí eu entro um pouco, né, queria trazer um pouco aqui qual que é o mote da Semana de la Evidência em 2025. A cada ano tem um mote, né, tem um tema principal, e eu trouxe esse recorte aqui para a gente pensar em cima dessa questão, né. Precisamos de abordagens criativas e soluções colaborativas que nos permitam avançar em direção a sistemas de evidências mais sustentáveis. E é justamente dessa dificuldade que eu acabei de falar, né, de como a gente ter esse sistema sustentável que permita a regularidade na atualização, na permanência dessas equipes formadas, né, e qualificadas. Então,
só diante dessas poucas experiências aqui trazidas, né, nós identificamos a falta de formação dos gestores públicos para o entendimento de políticas públicas baseadas em evidências, da falta de aplicação prática das evidências obtidas, e da necessidade de criação de mecanismos sustentáveis de financiamento. E aí, como a gente não quer ficar no quadro da loucura apenas, né, a gente quer dar um passo a mais, né, a gente quer tentar caminhar um pouquinho, como é que a gente pode escalar as evidências que a gente tem de boas práticas, né? E aqui eu queria trazer esse programa, na verdade, esse programa nos foi apresentado pelo Zé Márcio há um tempo atrás, e eu tive, né, fui pesquisar o que é isso, que modelo é esse, que engenharia é essa que se desenhou, né? Que uma engenharia, do meu ponto de vista, muito inovadora, que é uma política de Estado do governo do Ceará. A gente tem até uma pessoa que participa, né, desse programa que está aqui presente com a gente, que mobiliza a inteligência acadêmica para aplicação de teorias, metodologias e ferramentas na gestão pública e na área da cultura. Essa modelagem me pareceu muito interessante, né? Então, primeiro, são definidos quais são os projetos prioritários, né, demandados por esse órgão público. A modelagem financeira vem das FAPs do Estado do Ceará, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa daquele estado. A gente tem FAPs espalhadas em todo o país, e existe um match, né, entre, de um lado, o que o órgão público demanda, né, do ponto de vista temático, setorial, e de quais os pesquisadores de nível de excelência poderiam estar atuando junto a esses órgãos, né? E de preferência que esses pesquisadores sejam situados naquela região, né? E entendam aquele conjunto, aquele contexto. Eu acho que, e aí quando a gente pensa em escalabilidade, né, identifica o problema, identifica que já existem boas práticas, que talvez possam ser melhoradas também, né? E aí trazendo também um recorte do que o Zé Márcio trouxe aí na fala dele, né, que uma política cultural que seja estruturante, ela precisa de permanência, ela precisa de abrangência territorial, articulação setorial e participação em controle social. Então, se a gente puder trazer, né, o programa Cientista-Chefe da Cultura como um programa modelar, né, exemplar, nesse sentido de política cultural, e especificamente com relação à produção, né, de indicadores e de evidências para essas políticas poderem ser configuradas, a gente pensa, bom, essa abrangência territorial, de alguma maneira, hoje em dia, né, no caso do audiovisual, nós já temos um conjunto de uma rede de observatórios que foi criada a partir de 2025, né, e que tem observatórios tanto dentro de universidades públicas, universidades privadas, empresas públicas de fomento ao cinema e audiovisual, terceiro setor, enfim, a natureza jurídica, né, da onde eles estão ligados, diferem, o que é uma questão muito interessante do ponto de vista de articulação dessa rede. Do ponto de vista da permanência, principalmente, né, de uma continuidade financeira, para que essa permanência aconteça, existem as FAPs, que também já estão articuladas em rede, né, já estão presentes no país como um todo. E a participação social é uma coisa que eu não sei, né, talvez a gente precise entender melhor como é que isso funciona nesse programa Cientista-Chefe da Cultura, mas que talvez essa demanda que parta do órgão público possa partir também da participação social, né, como o Paulo bem colocou aqui para a gente, quando ele traz a pesquisa, né, quais são as prioridades dos gestores públicos, né, moradia e o que, Paulo?
moradia e saúde, e depois da participação social, né, que era crime e transporte, enfim, essa discrepância do que é demanda e prioridade para um não é para o outro, né, e que se essa agenda puder ser feita de forma conjunta, no caso aqui, né, que a gente trata do audiovisual, talvez isso possa trazer resultados muito, muito significativos, impactantes, né. Então, era um pouco isso que a gente queria trazer, né, para vocês. Eu acho que a gente pode agora partir para perguntas, se houver comentários, sugestões. Eu tenho uns comentários, enquanto o pessoal vai elaborando aí algumas perguntas, mas eu acho que realmente as apresentações da tua, do Demar, são excelentes. E eu tenho algumas questões que eu quero colocar, acho que para vocês dois, mas para mais alguém, obviamente, né, que queira participar. As duas primeiras, Alessandra, dizem que você colocou duas coisas, acho que bem importantes, né, na questão de produção, utilização de informações. Eu acho que elas são bem distintas. Ele falou, quando alguém chega com uma resposta pronta, né, fala, eu quero fazer uma pesquisa porque eu acho que isso é assim, assim, assado, e quero uma pesquisa que prove isso, né? Que ele já chega com uma resposta. É claro que isso não é bem uma pesquisa. Ele pode até ter uma boa hipótese para explicar um fenômeno com o qual ele está lidando. Fala, olha, eu acho que isso aqui, né, funciona dessa forma e tal, quero comprovar se é assim ou não. Aí é ok. Mas, se ele quer fazer, eu quero uma pesquisa que mostre que eu estou certo, né, que isso aqui tem que ser assim, eu quero que dê esse resultado, aí, não, quem pode fazer a pesquisa não dá aquele resultado, né? Então, esse é um ponto. O segundo, ou seja, isso não é uma produção, não tem nada a ver, né, com pesquisa de verdade, assim, nesse ambiente, nessa questão toda que a gente está falando. Talvez o que a gente precise fazer é uma divulgação maior, como a gente está fazendo agora, para levar essas pessoas a entenderem que essa coisa não pode, não deve funcionar desse jeito. O outro é quando você comentou de um órgão que às vezes encomenda e fala, não consigo usar, né? Dentro do processo de decisão, você tem uma decisão a ser tomada, faz uma pesquisa, digamos, bem feita, considerando uma série de pressupostos científicos, tudo bonitinho. Não fazer nada é uma decisão legítima. Porque a pessoa pode ter aquela informação e falar, puxa, isso aqui deu, que isso aqui pode ter esse impacto, acontecer aquilo, mas tem um risco. Aí ele pode não decidir. Aí houve algum ruído, digamos, no processo como um todo, né? Porque se alguém chega ao ponto de investir numa pesquisa para pensar ou para tomar uma melhor decisão em relação, né, a uma política pública, deveria trabalhar já com alguns cenários que seriam testados. É melhor isso, é melhor aquilo, né? Essa hipótese realmente de chegar ao final de um processo tendo sido bem feito e não utilizar, mesmo considerando que não fazer nada pode ser algo que uma pesquisa indique, eu acho que é melhor não ir por esse caminho, porque aqui pode dar um problema grave, seria uma decisão. Mas houve algum problema que não otimizou totalmente o processo como um todo. Essa é uma questão. E a outra que eu queria colocar para vocês, quando você diz que até o mote, né, da semana é a questão da sustentabilidade das pesquisas e tal, eu acho que, em geral, vários setores, mas no da cultura em particular, dá para ver que isso ocorre, se pensa muito o que o governo demanda ou financia, né, em relação a determinadas políticas. Só que o governo, como é esse caso que a gente comentou, né, ele pode até optar, falar, olha, tem uma pesquisa que indicaria que seria uma boa política pública nessa direção, mas por diversos motivos, entre eles porque não está alinhado com alguma plataforma, alguma agenda do governo específico, né, que está fazendo essa encomenda, ele decide não dar encaminhamento. Só que tem essa história, ao não dar encaminhamento,
ele pode nem tornar público aquele resultado, como esse que eu mostrei aí da comparação das duas agendas, né? E eu queria ouvir de vocês se... Eu vejo um pouco assim, né? O governo, ao pensar em implementar essas políticas, ele organiza, estrutura o debate sobre essas políticas, estrutura as informações disponíveis e decide se vai financiar ou não isso, né? E aí a sociedade, digamos, fica mais à mercê de ter esse financiamento para produzir. O que me parece que seria alguma coisa, se fosse possível, que a sociedade assumisse o controle disso, de ter alguns, um think tank, alguns órgãos, até como você mencionou, que ela produzisse isso. Ou seja, o governo deveria ficar à mercê da sociedade. Porque quando uma instituição desse tipo, independente de financiamento público, ela realiza uma pesquisa e torna público, a população está discutindo isso, isso e isso em relação a determinada política pública da área da cultura. O governo tem que reagir e dialogar com isso. Ele não tem um controle da informação e da agenda que está por trás das decisões dele. Entendeu? E aí o que eu até gosto, o Zé Márcio comentou, né, que é um termo polêmico, muita gente não gosta, mas eu gosto do controle social. Eu acho um ótimo termo e deveria ser assim. Porque se a gente não consegue, né, como a sociedade ter esse controle de uma produção de informações para até orientar e mostrar ao governo que há uma demanda naquela linha, é o controle da sociedade que deveria prevalecer. É claro que qualquer governo tem a legitimidade da eleição, o Zé Márcio bem colocou isso, ele ganhou a eleição e ele tem uma agenda que ele apresentou para a sociedade, ganhou e vai implementar aquela agenda, ok. Mas se a sociedade estivesse um pouco mais organizada, inclusive na produção de evidências, teria um canal de diálogo, né, mais persuasivo, digamos, pelo menos para algumas áreas. Zé Márcio. Então, bacana. Primeiro, reforçar aqui, né, as pessoas que estão nos assistindo, fiquem à vontade aqui para levantar a mãozinha para participar, tá bom? Porque o nosso tempo agora do debate é curto, né? Olha, eu, na minha fala, Paulo, reforcei a ideia de que, né, trabalhar com a perspectiva, né, das evidências no campo da cultura, ele tem, no caso do Brasil, um duplo desafio, que é, primeiro, suprir a falta de informações e indicadores, né, que, especificamente na área do audiovisual do cinema, né, nós até temos, né, alguns dados. Por exemplo, a Ancine tem o seu observatório do cinema, né, mas que muitas vezes são feitas a partir de quê? A partir, né, dos bancos de dados que o próprio poder público organiza, né, conforme vocês dois também explicitaram, a partir da sua perspectiva de órgão gestor de, né, políticas públicas. E nem sempre, né, o olhar de quem está gerindo a política pública é suficientemente amplo, né, para se conectar, para abarcar o olhar da perspectiva de quem deve ser o foco, o objetivo de toda a política pública, que é a sociedade, né? Política pública não é para eleger governantes, né? É para cumprir os direitos básicos, né, de cidadania de todo e qualquer cidadão e cidadania, né, cidadã, né? Então, eu penso que né, as pesquisas elas precisam ser feitas, né, por grupos que dialoguem com o poder público, mas que tenham autonomia. Isso também foi citado aqui, autonomia crítica, né, porque nem sempre, né, em Minas Gerais a gente brinca muito com essa frase, de boas intenções, até o inferno está cheio. Não basta ter boas intenções, é preciso efetivamente saber como que as iniciativas de origem
pública, né, com perspectiva pública, né, impactam, né, a sociedade. Né? Então, nesse sentido é que acho que os observatórios, né, ou seja, esses locais, né, onde as pesquisas são feitas, as pesquisas aplicadas são feitas, né, elas precisam guardar uma autonomia em relação ao poder público para que se garanta a efetividade. Né? No observatório, assim, rapidamente, nós acabamos de fazer uma pesquisa sobre a Lei Aldir Blanc I, né? Aquela primeira edição, logo depois da pandemia, em 2022, né? Sobre como que a Lei Aldir Blanc, em Minas Gerais, impactou efetivamente a vida dos fazedores de cultura num recorte sobre a diversidade cultural. E é curioso que, à primeira vista, né, o que se divulga? Governo do Estado implementou 27 diferentes editais, considerando as diferentes realidades de cada setor da cultura. Então, a princípio, esse anúncio é impactante. Mas quando você vai analisar o que cada edital conseguiu efetivamente realizar, quem foram as pessoas que conseguiram se apropriar, né, das chances criadas pelos editais, você começa a descobrir que não basta apenas você diversificar os editais numa sociedade que é marcada por desigualdades estruturais que se reproduzem no campo da cultura. Né? Então, aquela euforia dos 27 editais acaba resultando numa visão crítica de que, por exemplo, edital não é suficiente para democratizar acesso. Né? Segundo, que os problemas da desigualdade estrutural da sociedade se reproduzem também no campo da cultura. Né? O que torna, portanto, a necessidade da participação, né, muito grande, né? E essa questão que eu insisto muito, né, é de que a participação social seja constantemente qualificada, né, para que não se caia na ilusão dos dados, dos gráficos, das porcentagens, né, para que haja uma efetiva apropriação crítica disso. Né? Não sei se comentei aqui. Oi, Raquel. Boa tarde. Vou abrir a câmera aqui. Foi. Primeiro, eu queria parabenizar, assim, pela apresentação, né? Todas as apresentações, na verdade, foi muito rico, assim, eu acho que eu até perguntei em off para o José Márcio, né, se vai ficar gravado, se a gente pode disponibilizar para o debate alcançar mais pessoas, né? Eu sou consultora do Instituto Veredas, então estou na Coalizão Brasileira pelas Evidências e no Hub LAC, e também no Sei de Cultura, que é um instituto que fez exatamente, junto com o Veredas, essa pesquisa de evidências no campo cultural, né, no ano passado, Cultura em Evidência, e justamente para introduzir esse debate, né, da importância da evidência para qualificar a tomada de decisão. E aí, esse ano, né, eles lançaram, logo na sequência, na verdade, né, o Cultura e Clima, que é também para um debate de integração, né, das evidências de mudanças climáticas, né, e como a cultura pode aportar essa agenda. Então, assim, tem muitas questões, assim, não só no setor cultural, mas que podem partir do setor cultural para outras áreas sociais e outras áreas, né, agora de meio ambiente, a COP vai trazer essa discussão. Então, foi muito rico. Eu acho que é um debate que até dentro da coalizão, do Hub, é uma área que a gente ainda não conseguiu expandir muito, né? A gente tem os exemplos da rede, né, nas redes de saúde, que são muito fortes, direitos humanos, tem o observatório, então fica o convite até para vocês apresentarem outras reuniões, né, da coalizão, a ideia do observatório, porque realmente a gente precisa expandir esse debate para além da saúde, né, que tem muitas possibilidades. Eu venho também de uma formação de audiovisual, de comunicação de audiovisual,
E também esse debate de política pública é muito incipiente ainda no setor. Então, deixo aqui os parabéns e também o convite para vocês integrarem, fazerem mais parte das outras reuniões, né, para a gente conseguir mais colaborações nesse sentido. Mas foi ótima a apresentação. Obrigada, Raquel. Você teria o link, eu vi que você pôs aqui o link dessa pesquisa da Lei Rouanet, você teria o link ou referência dessa de cultura e clima? Sim, eu vou mandar novamente a de cultura em evidência e cultura e clima. A da Lei Rouanet, isso eu vi recente, não foi esse observatório Ibira 30, né? Uhum. Que é uma outra organização, mas é porque, enfim, bateu com o assunto que vocês estão falando, né? Dessa centralização dos recursos, né? Dessa desigualdade estrutural até dentro do estado de São Paulo. Então, foi uma pesquisa recente, mas eu vou colocar os links aqui. Ótimo. Obrigado. Bom, gente, eu acho que a gente já chegou, né? Já ultrapassamos aí quase 40 minutos do teto da atividade, mas agradecer quem esteve presente. Isso vai ser gravado e disponibilizado no próprio link, né? No próprio site onde foi feita a divulgação da atividade. E com certeza, Raquel, a gente espera poder fazer outras trocas em outros momentos e fóruns. Eu só queria, né, além de agradecer, né, o querido amigo Alexandre Barbalho, que é um dos responsáveis, né, pelo programa Cientista-Chefe da Cultura, que eu não tenho dúvida que é um modelo que deve ser expandido, né, para todo o Brasil, né, em função, né, dos efeitos, mas dessa vinculação orçamentária também, de bolsas, que isso, né, é muito importante, né. Fico muito feliz de saber, né, a informação que o Luiz, né, está nos dando aqui, né, Luiz Antônio Gouveia de Oliveira, né, que é um especialista em economia criativa, né, trabalhou com Cláudia Leitão também, de que está sendo criado, né, um Observatório Nacional de Economia Criativa, né, e isso é fundamental. Eu só, antes de despedir e agradecer muito a oportunidade, quero reforçar muito isso, né. Todos nós temos no nosso currículo Lattes uma perguntinhazinha. Esse trabalho contribuiu para a popularização da ciência, né? E a maioria dos nossos colegas, né, da academia, a gente não sabe bem como responder a isso. Mas isso é fundamental, né? Tudo isso aqui é necessário, é importantíssimo para que, de fato, não só isso nos permita, enquanto especialistas, pesquisadores, olharmos para a realidade com mais profundidade, com mais compreensão, com mais competência, mas isso é muito importante para que a gente tenha uma sociedade mais emancipada, uma sociedade que tenha o direito à opinião, mas que perceba que a opinião não é conhecimento, né? Isso me preocupa muito, porque em função dos nossos processos históricos de exclusão social, de preconceito, de discriminação, vivemos tempos hoje absolutamente necessários de reafirmações identitárias, de construção de autonarrativas, que são fundamentais para que esses grupos sociais, essas pessoas que estiveram apagadas da história, possam ocupar o seu lugar. Mas conhecimento é mais do que autonarrativa, né? O conhecimento começa exatamente, né, pelo questionamento de onde com que bases estão as minhas certezas, né? Então, acho isso fundamental. É um debate delicado, né? É um debate cuidadoso, que deve ser desenvolvido de forma cuidadosa, mas como é que a gente pode fazer, né, das evidências, um diálogo entre os saberes tradicionais, ancorados em outras perspectivas epistemológicas, e os saberes científicos, também baseados em outros saberes, né? Dizer, ou alimentar o enfrentamento e a exclusão
sobre o outro, me parece que é a pior solução que a gente poderia dar, né? O que a gente precisa é esse diálogo pluriepistemológico, multiepistemológico, que coloca em tensionamento, né, diferentes formas de olhar, de pensar e de agir sobre a realidade, né? Mas me parece que é tão importante essa descolonização do conhecimento científico, a crítica decolonial do conhecimento científico, quanto é necessário, né, a perspectiva crítica também sobre, né, os conhecimentos, as epistemologias não acadêmicas. Eu acho que é desse diálogo que a gente pode efetivar uma sociedade mais democrática e que o campo da cultura, de fato, no campo das políticas públicas de cultura, possam, de fato, garantir os direitos culturais. Foi um prazer estar aqui, muitíssimo obrigado por essa parceria. Raquel, nós estamos começando, né, um namoro com a Coalizão pelas Evidências, né, muito delicado, porque a participação é majoritariamente do campo da saúde, da educação e da assistência social, né? E nós, do campo da cultura, queremos aprender muito com essas áreas que já, né, estão à frente, mas para trazer o campo da cultura a esse lugar, né, de evidências, de institucionalidade, garantindo a cidadania cultural. Obrigado. Obrigada, José Márcio, obrigada, Paulo, e obrigada, Luiz Antônio, prazer aí te conhecer brevemente. Obrigada pelas contribuições.